Boa tarde, gente. Nós, do Desmonte, gostaríamos de dar as boas-vindas a quem está prestigiando mais uma mesa desse evento aqui, nessa sexta-feira, finalzinho de tarde. Meu nome é Helena Araújo. Eu vou fazer uma audiodescrição no momento. Eu sou uma mulher negra, não retinta, cabelo black. Estou usando um vestido preto com folhas brancas, um óculos de armação vermelho. Ele é um óculos ovalado de um tamanho maior das lentes. E eu estou no ambiente de cozinha. Atrás de mim tem um armário de parede com portas na tonalidade marrom e ao lado um armário branco e tem um micro-ondas ao meu lado. Aqui ao meu lado vocês estão vendo a intérprete de Libras, a Cíntia Santos, mulher preta, cabelo black. A Cíntia está usando uma blusa branca, brincos coloridos de tecido, está sentada numa cadeira preta e atrás ao fundo ela tem um fundo branco. Então, mais uma vez, as nossas boas-vindas. A nossa mesa de hoje, ela vai falar sobre raça e deficiência, natureza e cultura. Nós teremos a participação de 3 pessoas aqui. Iremos começar a nossa fala com o Jack Magalhães, passaremos para a Luciana Calado e falaremos com a Natália Ribeiro. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a participação de todos. Eu vou chamar o Jack para começar essa mesa com a gente. Boa Jack tarde. Magalhães. Jack, eu vou fazer uma apresentaçãozinha e passo a bola para você, tá bom? Tá bom. O Jack Magalhães, ele é transmasculino, biólogo pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, mestrando em sustentabilidade pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, é educador socioambiental. Atualmente desenvolve pesquisas voltadas à vulnerabilidade socioambiental, práticas de comunidades, racismo ambiental, injustiça ambiental e gestão de resíduos sólidos. Também estuda e realiza palestras sobre raça, gênero e transmasculinidades. Então, Jack, bem-vindo à nossa mesa. Eu deixo a bola com você. Muito obrigado. Saúdo todos, todas e todas com uma boa tarde. Espero que todos estejam bem. Fazendo minha audiodescrição, eu sou um homem preto com cabelo descolorido, estou usando um óculos, uma blusa amarela com listas pretas. Atrás de mim há uma estante com livros e também uma parede branca. Voltando às saudações, agradeço muito o convite para participar dessa mesa com um tema de tanta importância e principalmente pela organização do evento ter pensado em trazer esses debates sobre corpos dissidentes. Eu acho que estamos em um momento em que de dar visibilidade a outros temas que não estão no centro do debate, que não estão na mídia. Então, acho muito importante, agradeço de coração, ao passo que eu cumprimento também as pessoas que vão participar aqui da mesa, né? A intérprete de Libras, muito obrigado pela participação de vocês, para mim é uma alegria imensa estar contribuindo. Já conversei um pouco antes, para mim participar de algo que também tem a Universidade Federal da Bahia, é muito importante, é muito especial, como foi dito. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal do Recôncavo, sou baiano, e a UFRB ela tem uma relação de irmandade também com a UFBA, né? Então, muito obrigado, pessoal. Também cumprimento a todos os ouvintes, todo mundo que vai assistir. Espero que seja um bate-papo muito legal, muito importante. E que estejam todos bem. Estamos em um momento muito sensível, né, em que todos nós estamos em algum nível em situação de vulnerabilidade, né, alguns em graus mais extremos de vulnerabilidade do que outros, mas de certa forma todos nós, principalmente pensando nos processos de desmonte, de ameaça à vida praticados por esse governo que está aí, né? Então, saber e imaginar que existem pessoas aqui participando desse debate, assistindo, e pessoas que estão bem, que estão se propondo
a pensar outras formas de conhecimento também é muito interessante. Eu dispenso apresentações mais robustas também, né? Até por conta do tempo que nós temos, mas quando chegou o convite para participar desta mesa e falar um pouco sobre a temática da mesa, né, raça e deficiência, natureza e cultura, numa perspectiva voltada para o racismo ambiental, para a vulnerabilidade socioambiental, que é um tema que eu tenho me debruçado bastante, eu fiquei pensando nas conexões entre essas temáticas e são temas que têm tudo a ver. Eu vou tentar não me ater muito aqui, ou quase nada, a conceitos, porque a minha proposta é trazer algumas reflexões justamente sobre esses temas, e depois eu posso passar também alguns materiais mais conceituais, mais acadêmicos, mas eu quero trazer aqui um processo de reflexão, né? Vou citar aqui alguns eventos que já aconteceram aqui no Brasil e que acontecem sempre, né, que muitas vezes não são noticiados, para a gente partir dessa visualização para o cerne do nosso debate, né? Então, eu listei aqui alguns eventos como acidentes radioativos, que já aconteceram algumas vezes aqui no Brasil, vazamentos de óleo na Baía de Guanabara, em 2000, vazamento de óleo nos rios Barigui e Iguaçu, lá no Paraná, em 2000 também, incêndio no Porto de Santos, rompimento da barragem de Mariana, que foi em Minas Gerais, em 2015, o rompimento da barragem de Brumadinho, que foi mais recente, em 2019, e esse recente vazamento de óleo em todo o litoral do Nordeste brasileiro, né? O que é que todos esses eventos têm em comum? Todos esses eventos, eles acontecem e quem são as populações que são atingidas por eles, né? Em maiores graus. São as populações tradicionais, são as populações originárias, são populações pobres, e eu vou citar alguns outros eventos também que atingem populações periféricas e populações periféricas que também possuem muitos representantes de populações indígenas, populações tradicionais, quilombolas, caiçaras, por conta de um processo de exclusão dessas pessoas dos territórios que lhes são de direito, né? Então, o racismo ambiental, ele, na verdade, foi um termo, né? O termo mesmo, ele foi surgir lá na década de 80, por conta de uma situação de populações vivendo em áreas de aterro tóxico, né? Mas eu diria que, na verdade, o racismo ambiental, ele existe e talvez uma das suas principais facetas do acontecimento mais marcante da humanidade foi quando os colonizadores invadiram as terras pindorâmicas, né, ou as terras das palmeiras, o que nós chamamos de Brasil hoje, mas pela população que aqui vivia naquele tempo era Pindorama. Quando os colonizadores chegaram lá e tiraram daquelas pessoas o que elas tinham de mais precioso, inclusive a relação que elas tinham de mais preciosa, que era a terra, né? A terra, e num sentido totalmente diferente. A terra no sentido de vínculo, no sentido de afeto, não no sentido de precificação, como a gente observa hoje no mundo pós-urbanização, pós-capitalismo. E fazendo uma reflexão sobre isso, naquele período ainda, quando aqueles colonizadores chegaram nessas terras, eram pessoas que eles se depararam com pessoas que eram diferentes deles, né? Eram pessoas que não seguiam o padrão que era o hegemônico naquele período, eram pessoas que possuíam a cor da sua pele diferentes da deles, eram pessoas que tinham costumes diferentes e eram pessoas que falavam uma língua diferente da deles. E aquele pensamento hegemônico, desde então, fez com que eles dissessem, opa, não, esse lugar não é deles, esse lugar tem que ser nosso. E pontuando que tinham uma relação com a natureza que
tirando as populações tradicionais, as outras populações tradicionais, nenhuma outra população possui com a terra, que é essa relação de família mesmo, né? O Krenak, o Ailton Krenak, ele costuma dizer que o rio, ele é o avô dele, entendeu? As montanhas são parentes deles também. E ali a gente começou esse processo de extermínio que não terminou, infelizmente. Inclusive, eu queria contar aqui, ao falar de racismo ambiental, uma história que tivesse final feliz, mas não vai ser uma história com final feliz, até porque ainda estamos vivendo esse processo, ainda estamos passando pelo processo de extermínio de povos indígenas e de populações tradicionais, e muitas vezes não tão escancarado como foi um dia, como foi outrora, mas com a mesma intensidade, né? Então, para mim, o racismo ambiental ele esteve presente desde aquele momento, né? E aí, quando a gente pensa no território, o racismo ambiental ele tem essa relação muito forte com o território, com a territorialidade, porque a gente vai pensar quem é que ocupa os territórios que estão mais vulneráveis, né? E aí a gente pensa num projeto mundial ou brasileiro também, de urbanização que, embora haja falsos discursos por aí dizendo que todos têm os mesmos direitos perante a lei, o processo de urbanização, o capitalismo não foi desse jeito, né? Até porque seria um paradoxo dizer isso, porque o capitalismo ele se sustenta porque ele precisa da desigualdade social. E se ele precisa da desigualdade social, o que é que acontece? Os territórios que mais possuem dignidade à vida nas cidades, primeiro, a expulsão de pessoas do campo e dos seus territórios, que é o que acontece até hoje com as populações tradicionais indígenas que vivem lutando para conseguir permanecer nos locais que são seus por direito, né? Segundo, pensando nas cidades, muitas dessas pessoas, sem ter onde ficar, migraram, né, no processo histórico para as cidades, e chegando nas cidades, os territórios mais habitáveis e com maior dignidade e maior acesso de equipamentos e serviços estavam reservados para quem? Para aqueles corpos que seguiam esse padrão hegemônico, né? Os outros corpos eles foram empurrados para regiões sem o mínimo de dignidade para a existência humana, locais que possuem graves heranças de passivos ambientais, lixo tóxico, locais onde, quando não se morre pela bala da polícia, se morre de fome, se morre em decorrência de doenças decorrentes de um saneamento básico precarizado, se morre de suicídio, como é o caso de muitas populações indígenas em que muitos representantes, muitas lideranças já cometeram suicídio. Por quê? Como é que você vai ter o contato? Você acorda um dia e aquela terra que era sua e que você tem todo aquele vínculo foi retirada de você. Então, é um projeto de necropolítica que atinge também essas pessoas. São 5 minutos, né? Tá bom, vou tentar dar uma acelerada aqui. E aí, muito se fala também em direito à cidade, né? Direito à cidade também, para mim, é um paradoxo, porque como falar em direito à cidade se esse direito só está restrito a uma parcela da população, né? Então não existe direito à cidade, não existe direito para todos, não existe direito para todos enquanto muitos são empurrados para esses lugares. E não só para esses lugares, porque você pode falar para mim, Jack, mas não existe pobreza apenas nas periferias, né? De fato, não existe pobreza nas periferias, existe pobreza nos centros das cidades. E aí é que se forma o que a gente chama dos enclaves fortificados. Os enclaves fortificados são nada mais, nada menos que os muros invisíveis. Quando você chega em um prédio milionário e durante a madrugada tem um morador de rua ali que morre muitas vezes de hipotermia,
e do lado de um prédio grande ninguém abre as portas para ele, existe o muro da desigualdade social separando aquelas populações, né? Então, todos esses exemplos que eu trago são facetas do racismo ambiental que atinge as populações de acordo com os territórios que ela ocupa, né? E pensando também que o nosso corpo ele também é um território, que nós também somos territórios e os nossos corpos eles representam muita coisa também. E aí existem outros recortes a serem feitos, né? Se você é preto, se você é pobre, nós vemos o local que as pessoas trans e, sobretudo, as travestis ocupam na sociedade, expectativa de vida de 35 anos. Onde é que estão morando essas pessoas também? Onde é que estão essas pessoas? Também são excluídas do sistema e também estão sofrendo aí por falta de acesso a equipamentos e serviços públicos, acesso à saúde, principalmente em tempos de coronavírus, de Covid-19, quantas pessoas periféricas, quantas pessoas pretas, quantas pessoas faveladas estão morrendo em filas de hospitais, em salas de espera ou mesmo em casa por conta dessa doença, né? Como eu estava dizendo, eu tinha muitas outras coisas para falar, mas o tempo ele está restrito, né? Então, vou dar uma acelerada já caminhando para os momentos finais, mas não é uma história com final feliz, não tem um final feliz para isso, mas existe sim resistência dos povos, né? O próprio Krenak, ele também fala que perguntaram quando iniciou a pandemia para ele como os indígenas sobreviveriam a isso. E ele disse, olha, tudo que a gente passou, e a gente ainda está aqui, né? Apesar de todo o extermínio dessas populações ao longo dos anos. Então, como permitir, são perguntas que eu lanço aqui, inclusive, como permitir o acesso à livre expressão desses corpos, né? Como permitir que os nossos tenham acesso a uma série de recursos que são importantes, não apenas para a manutenção das nossas vidas, mas para o estímulo das nossas habilidades criativas, né? Porque se você está preocupado com outras necessidades, como mostrar, como expressar o seu corpo no mundo e as suas habilidades se te falta o básico, né? Então são questões também que a gente levanta, mas que apesar disso o nosso povo ele tem uma forte resistência. Por quê? Porque é nas periferias, e aí eu trago também uma outra frase que diz que se você tem uma ferida, essa ferida ela se cura pelas bordas. As periferias elas são a potência da cidade. Se você vai numa periferia, você vai encontrar tudo o que você precisar em termos de arte, cultura, sustentabilidade, coletivas que se organizam, porque é nesses territórios que está presente o vazio do Estado. O Estado não está lá. As ações do Estado são insuficientes e esses povos estão se organizando para peitar o sistema, para arrombar portas e janelas e poder adentrar esses espaços. Então, eu encerro a minha fala aqui. Quem estiver participando, assistindo a gente e quiser lançar perguntas, também estamos abertos e muito obrigado. Obrigada, Jack, pela sua fala. Muitíssimo obrigada mesmo. Como o Jack falou, pessoal, a gente vai ter a fala dos nossos convidados, né? A fala do Jack, a fala da Luciana e a fala da Natália, e a parte final será para discussão. Então, lancem suas perguntas, o pessoal que está aqui por trás dos bastidores vai passar para mim e a gente vai fazer essa parte final da mesa com uma discussão maravilhosa sobre essa temática. Jack, muito obrigada pela sua fala, muito obrigada por mostrar que o racismo ambiental está aí, mesmo que o termo só tenha sido cunhado nos anos 80, é algo que vem acompanhando a história do Brasil e, como você falou, o final da história não é bonito, até porque a história não acabou. Então, nossa próxima convidada será a Luciana Calado. A Luciana, ela é professora associada a um do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UFPB, possui doutorado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, com estágio doutoral com bolsa da CAPES na Universidade Blaise Pascal em Clermont-Ferrand, na França, e pós-doutorado pela Universidade... Vamos
Foi? Então, peraí. Vou mudar aqui. Vou mudar o texto. Peço desculpas aos telespectadores. Uma falha aqui, é um ao vivo, Vamos mudar, então. Então, Luciana é doutoranda em Mídia e Arte Digital pela Universidade Aberta de Portugal. Não? Gente, o que foi que passaram as informações aqui? Vou recorrer aos universitários. Só um minuto. Então, vou fazer melhor, Luciana. Eu posso pedir, então, para você se apresentar? Nos desculpe pela falha técnica. Fica mais fácil e a gente não perde o tempo. Ah, peraí. Chegou aqui. A eficiência dos bastidores. Então, desculpem, gente, é ao vivo, vamos lá. A Luciana é graduada em Ciências Biológicas. É isso agora? Com habilitação e licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas. É mestre em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal de Sergipe e mestre em Antropologia Social pela UFAL na linha de pesquisa Etnicidade, Corpo e Política. Doutorando em Antropologia pela Universidade Federal de Paraíba na linha de pesquisa Corpo, Saúde, Gênero e Geração. É pesquisadora dos grupos de pesquisa LabJuv, Laboratório das Juventudes. Isso? Isso. Pronto. Então, desculpa, Luciana. Do grupo Grupais, Pesquisa de Periferias, Afetos e Economia, das simbolizações nas linhas de pesquisa de afetividade, gêneros e governos marginais, etnografias, biografias e processos periféricos. É professora da disciplina Pesquisa Online e Planejamento da Pesquisa Científica e orientadora de projetos de pesquisa e trabalho de conclusão de curso, na pós-graduação Lato Sensu de Enfermagem. Eu vou passar a palavra para você. Desculpa mais uma vez pela falha técnica e o ao vivo aqui. Vou pedir, por favor, que você faça a sua audiodescrição, tá bom? E obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu deixo com você a fala. Olá, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite de estar participando de um momento tão importante, né, para o Instituto de Biologia. Enquanto bióloga, fico muito feliz e muito grata pelo convite e a oportunidade, né? Me chamo Luciana Calado, eu sou mulher cis, sou negra não retinta, sou mãe, estou usando uma blusa preta com losangos brancos, um brinco de madeira com detalhes dourados, e atrás de mim está uma estante com livros e parede branca. Bom, na minha fala, eu vou buscar ser breve, né, e vou buscar contemplar o tema que foi proposto aqui na mesa, na perspectiva do debate natureza e cultura, mas sempre pensando nos recortes que tematizam a mesa, né? Para isso, a minha ideia é trazer para o centro do diálogo o corpo, né? Como eu tenho formação em biologia e em ecologia, eu poderia começar historicizando o corpo, né? Ontologicamente, epistemologicamente, ou até biologicamente mesmo, né? Mas a minha formação em antropologia já me puxaria para outro lado e não me deixaria nesse caminho tão linear, né? E aí a perspectiva que eu trago, né, de um debate do corpo sobre o viés metodológico, por assim dizer, né, do corpo enquanto sujeito, né, enquanto agenciador de experiências de vida, enquanto agenciador da vida, né, e enquanto sujeito mesmo, né. Bom, contudo, eu queria pedir licença, né, a esse academicismo, né, de forma, de eventos e tal, e prezar pelo conteúdo, né, tentando provocar algumas reflexões para vocês. E pedindo a licença, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi ontem, e que foi uma das mais belas que eu já tive na minha vida, né. Ontem eu saí de casa, estava me organizando para sair de casa por volta de umas 8 horas da manhã. E aí, quando minha filha me viu com roupas, né, diferentes, com gestos diferentes, ela correu atrás de mim e me pediu para ir, né? Ela já
chegou com uma certa ansiedade, mamãe, me deixe ir. E aí eu resolvi levá-la, porque ia resolver coisas aqui por perto, né? E aí passamos nosso protetor solar, colocamos nossas máscaras e partimos. Só que aí, o que seria uma caminhada, uma ida breve, né, que eu me deslocaria e voltaria, se tornou um passeio, né, uma caminhada de mais de 1 hora, né, pela rua, a pé, né, e eu acabei até me atrasando para uma aula, na verdade, né, me perdi no tempo. E aí, essa caminhada se estendeu por 2 motivos, né, porque o primeiro estabelecimento que a gente foi, ele estava fechado, estava tendo uma reforma, e aí tivemos que ir para outro lugar, e também porque Naná tem as pernas curtas, né, ela tem 3 anos, então o passinho curto dela, entre aspas, né, atrasa o meu passo mais apressado, né. E aí, em razão desses passinhos, eu sugeri que a gente fosse até o próximo estabelecimento pelas ruas mais tranquilas, né, as ruas, não pela avenida principal. E aí, ela é uma criança muito esperta, né? E crescendo assim no tempo, um tempo cotidiano, né? Experimentando a vida moldada por uma pandemia. Então, sair na rua para ela foi uma aventura, né? Acabou se tornando para mim também. Ela parava para sentir tudo, né? O sol na pele, sentir o calor, né? Esquentando, as sombras, o vento aliviando o calor, né? Sentir os cheiros da rua, embora a máscara atrapalhe um pouco, mas a gente ainda consegue, né, sentir. E também as ruas asfaltadas, né? Os jogos de luz e de sombra que se projetavam ali. Então, ela estava atenta e percebendo, né, todo aquele ambiente. Mas, assim, além do abiótico, né, alguns personagens também atravessaram o nosso caminho. E aí o primeiro deles foi uma borboleta, né? Uma borboleta amarela, que é uma personagem de uma história que eu criei para ela, né? A borboletinha da asa amarela. E aí ela se encantou com a borboleta, depois com a libélula, que segundo ela é prima e também é amiga da borboleta. E aí também cachorro, gato, poucos, né? Cachorros, poucos gatos, alguns passarinhos também, que tinham algumas árvores por perto. E aí, na verdade, a gente mora perto de uma avenida, né? Uma avenida bem movimentada aqui de Maceió. E aí, eu sugeri, quando eu percebi que ela estava, né, nesse movimento de sentidos e tal, eu sugeri que nós fôssemos pelo caos, né, pela avenida principal, na volta. E aí nós fomos, né, fizemos o que tínhamos que fazer e voltamos pela avenida principal. A primeira coisa que ela me perguntou foi, mamãe, cadê o Uau? Né? Porque não havia um cachorro, um gato, assim, próximo a nós. E aí passou um caminhão e soltou uma buzina muito alta. E ela botou a mão nos ouvidos, aí disse, ai, que coisa chata, mamãe, isso faz dodói no meu ouvido. Enfim, eu acho que começou a ficar chato, né, para ela. Aí ela começou a reclamar do sol, que queria uma sombra, e, enfim, sombra estava difícil, porque se não fossem as sombras dos muros, a gente ia ter que caminhar pelo sol. Porque poucos bichos e poucas árvores também tinham pelo caminho, né? E uma coisa interessante é que, justamente quando a gente estava passando, tem algumas árvores e alguns arbustos no canteiro central dessa avenida, e elas estavam sendo desbastadas, né? Na hora que a gente passou. Então, assim, foi uma experiência antropológica, né? Com Naná na rua, e, assim, me rendeu o resto do dia de 1000 reflexões. Então, esse fato de ter me perdido no tempo com ela, né, me levou a questionar muito como eu tenho conduzido os meus relacionamentos, né, como eu tenho caminhado pela vida, né, sem tempo para não fazer outra coisa que não seja ler, escrever, dar aula, orientar e corrigir, etc. Né. Então, esse meu caminhar pela vida, né, como é que eu tenho feito ele. E aí, lembrando o Tim Ingold, né, que é um antropólogo que eu admiro muito, uma das coisas que eu observei
foi que os nossos passos pela rua, eles não deixavam marcas, né, pela cidade. Fossem os meus mais apressados, ou a tentativa de andar mais apressada, ou os dela mais curtinhos, né? A gente não deixava marcas por onde a gente passava, né? Porque é tudo asfaltado. Então, a cidade, que é uma cidade pensada quando é, né? Uma cidade planejada quando é, para carros, não é uma cidade planejada para pedestres, não é uma cidade planejada para pessoas. E muito menos para os animais não humanos, né? Então, uma das coisas que eu lembrei também é que essa perspectiva da cidade, assim como da vida, ela é construída por quem percebe, né? Por quem percebe e do lugar de onde se percebe, né? E isso eu posso falar aqui de forma simbólica, né? E trazer a importância dos marcadores sociais, ou até de forma literal mesmo, né? Quando Naná já estava passando e veio um ônibus parando no ponto de ônibus, e ela se espantou. Ela olhou e disse: mamãe, como ele é grande, né? Em tempos pandêmicos, a gente andando, quando saía de casa, né? Ela dentro do carro, então ela tinha uma outra perspectiva do ônibus, né? Da cadeirinha dela lá. E aí, nisso tudo, eu lembrei também da Donna Haraway, né? Lá no Manifesto Ciborgue, que ela fala várias coisas interessantes, mas uma das coisas que eu acho muito interessante é quando ela fala de uma perspectiva de subversão do sentido tradicional de animalidade, né? É aquele sentido de que não aparta o animal humano do animal não humano, né? Mas ele coloca essas identificações em movimento, né? Em perspectiva. E aí também, uma das coisas que eu lembrei foi do Eduardo Viveiros de Castro. Tem um livro que chama Multinaturalismo, Perspectivismo e Multinaturalismo na América Indígena, que é de 2002. E tem uma frase que, logo quando eu cheguei na antropologia, é algo que me intrigou muito, que é, dentro da cosmovisão ameríndia, né? Ele diz que, vendo-nos como não humanos, é a si mesmos que os animais e os espíritos veem a si como humanos, né? E Naná, como criança que é, ela não tem em mente, né, essa noção de separação. Por exemplo, eu sou humana e a borboleta não é. Eu tenho agência, mas a borboleta não, né, por exemplo. E aí é justamente essa cosmovisão animalizada, né, animalizada nesse sentido subvertido, né, não a que qualifica, ou como a gente está acostumado, né, desqualifica pessoas como animais, né, mas que transcende justamente os binarismos, né, e além de transcender binarismos, essa subversão da noção de animalização, ela une por afinidade, não por identidade, né, que eu acho que é um ponto bacana para a gente pensar também. Através do estranhamento, né, e dessa descoberta no passeio com o Naná, me perder no tempo também, me lembrou e me trouxe uma vibração, assim, de uma energia de que cada trilha da gente, ela equivale a uma relação, né? E aí, não é uma relação de um organismo aqui, né, seja humano, não humano, e um ambiente lá, né? É uma trilha é uma trilha trans, uma trilha por, né? Uma trilha ao longo da vida, né? E da vida que é vivida. Bom, prometi que ia ser breve, né? Então, uma última inquietação que eu trago para dividir com vocês é que, geralmente, nós percebemos, né, a cidade, o outro, a vida, através do repouso e não do movimento, né? Boa parte dos nossos dias nós passamos sentadas, especialmente agora, né, nesses tempos de pandemia, seja na cadeira de casa, do trabalho, do ônibus, do carro, seja jogada em frente da TV quando chega no final do dia. E aí, os nossos movimentos, quando nós nos movimentando, desculpa,
geralmente são movimentos ordenados, né? São movimentos ordenados pelo tempo, pelo dinheiro, pela busca do dinheiro, por ter que, né? E aí a gente vai passando pelos asfaltos das vias, pelo asfalto da vida, né? E a gente não deixa marcas. Então, isso no fundo, para mim, me chega como uma incongruência, né? Porque nós, estudiosas da vida, em diversas esferas, né? A gente acaba gerando uma incongruência, porque você que está em movimento, que ele está ali, está vendo, está conhecendo, está descrevendo, ele está atento, né? E o estar atento é estar vivo. Estar vivo para o mundo e estar vivo no mundo, né? Por fim, né? O Tim Ingold, ele diz uma coisa, eu concordo muito com ele, que ele diz que os seres são as suas próprias relações. E estas são sempre processuais e relacionais. Não são relações dadas. E é isso que eu tenho para trazer para vocês. Muito obrigada. O ao vivo foi mais preciso do que o treino aí. Bateu certinho. Obrigada pela sua fala. Obrigada por esse enriquecimento, por trazer esse contraste entre a fala que não foi necessariamente só vinculada ao contexto ambiental, mas que o Jack trouxe também no contexto de cidade, né, e da relação com o sujeito, e você trouxe essa perspectiva antropológica do sujeito, cidade e das marcas que serão deixadas. Então, pessoal, quem quiser, deixe suas perguntas. A gente vai para a fala agora da Natália. Natália Ribeiro é a nossa última palestrante da mesa e, posteriormente, vamos para as discussões. Então, Natália é doutoranda em mídia social digital pela Universidade Aberta de Portugal. Estamos seguindo o caminho certo aqui? E Universidade tá no de Lattes, né? Eu que não atualizo meu Lattes direito. Na verdade, eu abandonei esse doutorado depois que eu entrei no outro, mas vai seguindo, o resto é certo. Você vai corrigindo depois. É responsabilidade minha. Doutoranda e mestra em dança pelo Programa de Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia. Especialista em estudos contemporâneos em dança pelo Programa de Pós-Graduação em Dança da UFBA. Especialista em metodologia do ensino, pesquisa e extensão pelo Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia. Desculpem. Possui habilitação em Educação Básica pela Universidade do Estado da Bahia e bacharel em Interpretação Teatral pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, licenciando em Dança pela Universidade Federal da Bahia, é professora tutora online do curso de licenciatura em Dança, modalidade AD, da Universidade Federal da Bahia e Universidade Aberta do Brasil. Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Artística, trabalhando com criação artística em dança e estudos sobre o erotismo na concepção da interseccionalidade entre deficiência e gênero. Aí agora você fica à vontade para fazer as correções no seu lado, se você quiser. Tá bom. A fala é sua, Ana. Boa tarde. Bom, o licenciado, né, consegui terminar, mas foi bem a colação nessa questão da pandemia, então a gente não... Eu, né, vou por um caminho, depois volto para uma licenciatura, enfim. Então, boa tarde a todos, todas, todos. Eu sou Natália Ribeiro, ou Natália Rocha, normalmente como eu tenho utilizado mais. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, tenho baixa visão. E eu sou uma pessoa, uma mulher, né, cis, hétero, de pele clara, lida no Brasil, principalmente na Bahia, como branca. Tenho cabelos compridos um pouco abaixo do ombro, vermelhos, raspado na lateral e no fundo, e estão em formato de trança embutida. Estou usando um óculos retangular de armação tartaruga e com friso dourado em cima. Estou com batom vermelho, tenho um testão, sobrancelhas grossas e estou usando uma blusa branca com gola canoa que às vezes não vai ser possível visualizar. Atrás de mim
tem uma parede branca com 2 quadros. E eu vou ter gestos, né, um pouco diferenciados, porque provavelmente para lidar com a tecnologia, às vezes eu vou aproximar ou dos meus apontamentos, ou da própria câmera, ou do próprio computador, então às vezes vou estar, né, com enquadramentos aí bem aproximados. E boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Helena. Agradeço muito pelo convite de estar aqui. É um prazer. O Desmonte está também nesse campo. E eu quero começar com uma frase. Não. Todas as pessoas não são deficientes. Mas todos têm a possibilidade de se tornar. E eu começo com essa frase já fazendo um alerta, porque a gente escuta muito isso, né? Para minimizar ou algum tipo de vergonha social, constrangimento, de minimizar a vulnerabilidade ou a dificuldade do outro, a gente se colocar por ter, né? Todas as pessoas se colocarem por ter algum tipo de dificuldade ou algum tipo de limitação, se colocar enquanto pessoa com deficiência. Então, não, vocês não são pessoas com deficiência. Então, vamos começar né, deixar um pouco mais compreensível esse entendimento. Agora sim, todo mundo, né, toda pessoa pode se tornar uma pessoa com deficiência no decorrer da vida. E, então, isso é um caminho muito possível. Então, se preparem. Vamos lá. Então, esse entendimento que eu acho que, infelizmente, ainda tem perdurado muito até hoje, e é uma das nossas questões de luta, né, das pessoas com deficiência, é um entendimento que foi muito formulado desde o século XVIII. Aqui eu saliento que, na verdade, desde a antiguidade, né, as pessoas com deficiência são assassinadas, são jogadas no penhasco, são enclausuradas em hospitais, né, em manicômios, enclausuradas em orfanatos, ou dentro de casa pelas próprias famílias, aqueles que não tinham coragem, né, de dar ou deixar a própria sorte. Mas no século XVIII, então, a gente se intensifica mais esse entendimento de deficiência como uma variação do normal. E aí eu queria discutir aqui, o que é normal, né? Então, a deficiência se torna um julgamento moral sobre um corpo e sobre uma normalidade. A normalidade, na verdade, é um julgamento moral. A deficiência, de nenhuma forma, é uma sentença biológica de sofrimento, é uma sentença biológica de exclusão, de privação e de isolamento. Só que, se vocês agora vamos fazer um pouco, não só começar a colocar pontos de reflexão no que a gente passa hoje, né, nos nossos contextos, nos nossos territórios, de ensino, de vida social, de trabalho, de profissão, e também do que a gente teve nos nossos processos de ensino, sei lá, desde jardim da infância, em algum momento vocês viram quando uma bibliografia, ou um professor, ou qualquer uma entidade, instituição, fala de um corpo, do corpo humano, se ele está considerando que esse corpo pode ser com uma perna, ao invés de com duas, com um braço, né, ou sem braços e sem pernas, só com o tronco e a cabeça. Então, a gente, a todo momento, considera o que é humano, um corpo que tem 2 pernas, 2 braços, 2 mãos, 2 pés, né, uma cabeça. Então, a gente está o tempo inteiro nesse processo de perceber esse corpo que não faz parte disso como uma variação do normal. Então, ele é anormal, né, ou como fora. Isso é muito forte, pode ser muito sutil, provavelmente, né, para alguns bípedes, videntes, ouvintes, mas é muito forte para a gente, porque a luta das pessoas com deficiência, né, todos os processos que a gente tem passado, né, nesses séculos, parece que ainda a gente está
evoluindo nas reivindicações, né, compreendendo mais esse processo que é uma cultura, né, da deficiência, mas parece que a gente está batendo na mesma tecla o tempo inteiro, e que a gente primeiro tem que reivindicar ser humano, né? Então, primeiro a gente tem que reivindicar ser humano. E aí eu pergunto, quantos alunos com deficiência tem dentro dos cursos de biologia, ou das ciências, né, exatas, das ciências biológicas, de todas as outras ciências? Temos quantos alunos nós temos na graduação, quantos alunos nós temos na pós-graduação? Os sistemas de ingresso conversam e dialogam com as condições daquele corpo, dos corpos com deficiência. Os professores, funcionários, as instituições, a estrutura, ela dialoga e ela permite a autonomia e a independência dos corpos com deficiência nesse processo. Enfim, vamos continuando. E aí, por que eu estou trazendo essas questões? Porque dentro disso nós temos, pelo menos hoje em dia, né, o que se reconhece como 3 modelos de pensamento, né, disso. Tem o modelo biomédico, que é justamente de perceber esse corpo com deficiência como um corpo lesionado, né, defeituoso, incapaz, que precisa ser reabilitado para voltar à normalidade. Então, nesse modelo, a gente coloca a responsabilidade desse modo de existência, modo de vida, que a gente compreende a deficiência enquanto modo de vida, como responsabilidade daquele indivíduo, e não como uma questão social, né, histórico-social, estrutural. E aí a gente passa, infelizmente esses modelos coexistem, né, não é que a gente saiu desse modelo desde o século XIX, a gente ainda coexiste, né, com esse modelo até hoje, visto que quando uma pessoa com deficiência, quando um estudante com deficiência, ele ingressa, ele bate na porta, por exemplo, do Instituto de Biologia, do Instituto de Física, né, enfim, de medicina, de veterinária, provavelmente os profissionais, como, né, isso foi relato já de estudantes, em outras palestras que eu participei, se você não, a gente não pode fazer nada por você aqui, tipo, como é que você vai ser um profissional dessa área? Por exemplo, se você é cego, se você tem baixa visão. Então, o problema está no indivíduo. Então, esse modelo ainda persiste, né? E aí a gente vem um movimento encabeçado, né, pelas pessoas com deficiência, de um modelo social, de compreender que, na verdade, existe uma pouca sensibilidade para essas questões, né, e para a diversidade corporal. Então, a questão, né, a problemática não está mais no corpo com deficiência, e sim em toda uma estrutura social, e com esse modelo inaugura isso, então traz essa perspectiva, e aí vem o processo da inclusão, que a inclusão não quer dizer, a gente abre a porta para vocês, pessoas com deficiência, mas se virem aí, né? A inclusão quer dizer que quando um corpo com deficiência, ele está naquele espaço, aquilo tem que mudar, não tem como permanecer a estrutura. Porque a estrutura é criada... Oi. 5 minutos. Beleza. Então, a estrutura é criada a partir de um pensamento, né, corpo normativo, que é o que a teoria CREEP está trazendo, que está muito ligada a esse outro modelo que a gente também tem discutido, que é o mais recente, mas esses 3 coexistem, que é o modelo sócio-histórico, que a gente vai dizer que existe uma semântica, né, em relação à compreensão desse corpo. E com isso a gente chega numa palavrinha que eu acho que a partir de 2012 ela é colocada, né, por Anaí Guedes, é uma pesquisadora surda, traduzindo um termo em inglês, que é para o termo que determina, né, define essa discriminação em relação aos corpos, em relação às pessoas com deficiência, trazendo uma hierarquização de corpo e também denunciando que há uma interdição social para esses corpos existirem com autonomia e com independência, que é o capacitismo, tá? Então, isso tem nome já e é cunhado por ela. Eu queria só finalizar um pouco minha fala falando que uma das coisas que a gente vem buscando, tá? Inclusive na minha pesquisa doutoral, mas eu trabalho também muito em parceria com o professor Carlos Eduardo Oliveira, e é a questão de acessibilizar, que, para mim, na minha perspectiva, é um processo de
de mudança comportamental. Não é só uma mudança estrutural, arquitetônica ou de recursos, mas também uma mudança comportamental. E aí eu queria citar, por exemplo, o projeto da professora Deise Vilas Boas, que também é uma parceira, e de histologia tátil, né? E ela propõe nas ciências duras, né, materiais didáticos para pessoas com deficiência visual. Então, ela tem um projeto de extensão, né, de pesquisa desses recursos com materiais didáticos, também feitos com parceria com muitos alunos, com o professor Cristiano Piton, de Belas Artes, só para dizer, assim, que já estamos, né, criando alternativas para isso. E para a nossa discussão, eu acho que é mais que urgente da gente pensar no ingresso de pessoas com deficiência, na permanência de pessoas com deficiência nesses espaços, e que não é uma responsabilidade da pessoa com deficiência, mas é uma responsabilidade coletiva, né? E que eu sou uma mulher branca, mas é importante a gente pensar que quando a gente fala de pessoa com deficiência, a deficiência, ela está atravessada em todos os tipos de cultura, todos os tipos de raça, de gênero. Então, né, ela não está segregada a isso. Então, tem todos esses atravessamentos e essas interseccionalidades que a gente tem que pensar. Então, se a gente pensa nisso, misturada à classe social, né, na cidade como Salvador e no estado como Bahia, onde estão as pessoas com deficiências negras, que elas, né, pouquíssimas estão conseguindo ocupar a universidade e a pós-graduação, muito menos. Então, é isso, muito obrigada, a gente pode conversar mais um pouco, né, agora com as perguntas. Muito obrigada, Natália, pela sua fala, importantíssima. Essa sua finalização foi perfeita e espero que a gente possa debater muito sobre isso nesse momento. Temos perguntas? Por favor, mandem suas perguntas. Enquanto nós ainda não temos perguntas pelo público, para falar a verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu gostaria de uma resposta a partir das diferentes perspectivas que vocês trouxeram. Então, eu fiquei muito na cabeça, principalmente depois da fala do Jack, e aí isso foi acentuando com a fala da Luciana e finalizando com a fala da Natália, que é um sentido de objetificação. O Jack trouxe uma questão de vulnerabilidade socioambiental. E essa vulnerabilidade socioambiental, ela se encaixa perfeitamente porque você consegue visualizar essa vulnerabilidade tanto com aspectos dos seres humanos quanto a vulnerabilidade do próprio ambiente. E isso vem de um histórico de objetificação, dos dois sentidos. Objetificação da natureza, do meio ambiente. Isso vem trazido e acentuado principalmente com relação ao capitalismo. E aí, Jack, você pode discorrer sobre isso na sua fala. Você tem uma objetificação do capitalismo e isso vai influenciar, incidir sobre a sociedade, principalmente sobre comunidades mais vulneráveis, que vão estar ali como força de trabalho ou que não chegam nem a ter a força de trabalho e que são marginalizadas. Nesse sentido, aí eu gostaria que o Jack falasse sobre isso, aí eu vou trazer para Luciana a questão antropológica da objetificação do sujeito. E aí, nesse contexto, da forma como a sociedade, muitas vezes, esquece a humanidade daquela pessoa em decorrência que pode ser do capitalismo, pode ser exatamente dessas pessoas que são invisibilizadas, que, nesse contexto de pandemia, é o que é mais gritante e revoltante da gente, né? E aí eu gostaria de lançar para a Natália ao final, que é exatamente essa questão da objetificação do sujeito e de tornar ou pensar que pessoas com deficiência, exatamente no sentido que você vinha falando, por apresentarem algum tipo de deficiência, são muitas vezes tidas como inúteis. E as pessoas esquecem o sujeito, esquecem suas relações e suas complexidades.
né? Esquecem que vivem em sociedade, e sociedade é exatamente isso, social. Nós não conseguimos viver sozinhos. Nós somos pessoas individuais que vivem em sociedade. Precisamos sim ter nossa privacidade, mas não conseguimos viver sozinhos. Então, se eu conseguir me deixar clara, não sei, eu gostaria que cada um falasse sobre essa perspectiva que vocês trouxeram. Acho que a gente pode seguir a linha e o Jack fala primeiro, depois a Luciana e por último a Natália. Eu vou tentar responder aqui, Helena. Então, vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Quando a gente fala de objetificação do capitalismo e objetificação da natureza, o capitalismo vem justamente com essa proposta de colocar a natureza, precificar a natureza, né? Então, a natureza passa a estar à venda, diferente da forma como os povos tradicionais, como as populações africanas, afrodiaspóricas se relacionavam com a terra, e nesse sentido o homem passa a ter esse domínio, e também isso vem de perspectivas religiosas, de algumas vertentes religiosas, né, do homem aqui em cima e a natureza aqui embaixo, né? Elementos que podem ser facilmente, diariamente, cotidianamente manipulados pelo capitalismo, pelo homem e, sobretudo, pelo homem branco, né? Então, a gente cai nessa objetificação da natureza, precificação, daí vem, inclusive, chamar tudo aquilo que vem da natureza de recurso, né? Os recursos, né? Ou seja, a gente está colocando eles a natureza no lugar de precificação de produtos, né? São os recursos que servem às atividades humanas, e aí se inserem as forças de trabalho, os movimentos de trabalho, a exploração da natureza, que não é só da natureza, é do homem concomitantemente, né? Então, acho que a proposta do capitalismo vem justamente nesse sentido de que tudo está à venda, tudo é precificável, inclusive o homem e as relações, né? É nesse sentido que o capitalismo ele se estrutura e inclusive isso traz essa mudança de olhar sobre aquilo que é natural, sobre aquilo que é natureza, tanto é que por muito tempo, hoje e muitas pessoas, né, ao falar do ambiental, a gente não desvincula o social, sociedade e natureza caminham muito juntas, né? Corpo e natureza caminham muito juntos, são temas que caminham muito juntos, mas eu já ouvi, e isso também é um reflexo de uma sociedade capitalista, que falar sobre a sociedade inserida na natureza, as relações sociais da natureza, é um papo de ecochato, ou é um papo de elite. Não, não é isso. Esse debate, inclusive, surge em virtude de um apagamento histórico dos vínculos que existiam do homem com a natureza antigamente, entendeu? Então, se a gente tem esse apagamento histórico do que é o vínculo do homem com a terra, a gente cai nessa falácia de que falar sobre a natureza é um papo de ecochato, é um papo de elite, quando existem populações que até hoje estão sendo retiradas dos seus territórios. E não estou falando só das populações tradicionais, eu estou falando dos casos de grilagem em bairros de periferia, que existem muitos grileiros vendem lotes de terra e depois há esses pedidos de reintegração de posse, e aquelas pessoas são tiradas daquele lugar. Estou falando também de pessoas que vivem em lixões, se alimentando daquele lixo ali, em periferias que não tem lugar onde viver, entendeu? Então é uma relação que sempre existiu, sempre teve que ser pontuada. Esse apagamento histórico também não é um apagamento sutil ou despretensioso, entendeu? Por que falar da relação
entre homem e natureza, se isso não é interessante para o capitalismo, se a natureza ela é precificável, se o objetivo do capitalismo é a exploração da natureza e do homem, né? Então, eu acho que essa objetificação vem principalmente nesses dois aspectos. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas estou aberto para outras possibilidades, caso tenha ficado alguma dúvida. Foi perfeito. Luciana? Bom, então, ouvindo o Jack falar, eu me lembrei que no começo do século XX, né, ou XIX, desculpa, Engels, ele escreveu sobre a situação da classe operária na Inglaterra, né, e a denúncia central, que hoje a gente pode pegar, era ambiental, né, hoje a gente atualizando, a gente pode dizer que era ambiental, porque ele falava da situação da classe operária que vivia sem saneamento básico, com os animais andando, né, por entre as casas, enfim, toda aquela situação de desleixo, né, de invisibilização de fato das pessoas, da humanidade, né, daquelas pessoas. E aí, fazendo esse gancho, eu acho bacana essa discussão, quando a gente fala assim, a sociedade pensa, né? E a gente tem um hábito de não se incluir nessa sociedade, né? A gente coloca a sociedade como uma entidade abstrata, desvinculada de qualquer relação objetiva da nossa realidade, né? E aí, nós somos a sociedade também, nós objetificamos, né? Nós julgamos, nós construímos, né? Por isso que eu gosto muito das crianças, né? Eu sou fã das crianças, e depois que fui mãe, então, tenho aprendido a me deliciar cada vez mais com essas perspectivas, né? Ontem, em sala, uma colega lembrou que lá no Microfísica do Poder, um diálogo do Foucault com o Deleuze, que ele vai falando justamente que se as crianças governassem o mundo, haveria uma revolução, quem sabe, de amor, né? Uma revolução na perspectiva, né? Talvez nós pudéssemos conviver com essa subversão do conceito, né, de animalidade, né? Então, assim, eu acho que, de fato, a forma como a gente aprende desde cedo a produzir, reproduzir a vida, ela é forjada pelo capitalismo, né? Então, são as formas como nós construímos as relações. E eu acredito muito nisso, né? Que nós vivemos em conjuntos de relações, né? O Tim Ingold mesmo, ele fala de uma perspectiva que eu acho bacana, que ele traz a ideia de malha, né? Ele traz uma ideia de micélio das relações, né? Uma ideia do micélio fúngico mesmo, né? Aquela coisa que dá corpo, que cresce, que se entrelaça, e que ela não é simplesmente uma ligação entre dois pontos, ela é justamente o entre, né? E a gente se ordena dessa forma. Então, como o Elias também fala, né? É uma sociedade de indivíduos, né? Não é uma sociedade... nós existimos em função do outro, em razão do outro, em comunhão com o outro, né? Então, essa questão da objetificação, eu acho que vem muito nesse sentido, de que o capitalismo ele se apropria das relações de forma a objetificá-las. Por exemplo, há alguns anos, um amigo chegou para mim super animado, assim, ele é advogado, e ele chegou super empolgado, assim, dizendo que, poxa, eu vi uma coisa tão bacana na rua hoje, um cartaz da Unimed, que a propaganda, um cartaz, um outdoor da Unimed, que lá tinham dois homens no cartaz, e assim, dizendo que eles tinham um plano especial para esse tipo de família. Aí eu disse, poxa, que legal, né, realmente. Isso não é uma valorização de uma forma de se relacionar que não seja heteronormativa. Isso é uma forma de vender, né? Isso é uma forma de encontrar um nicho de mercado. Isso não é uma proposição de novas formas, de novas relações, entendeu? Isso não é uma perspectiva de humanizar, isso é uma perspectiva de vender.
que não deixa de ser legal você ter uma propaganda que tem 2 homens no outdoor, não é essa a questão, né? A grande questão é você ter isso como teto, né? E que não, de forma alguma, de forma alguma. Então, essas nossas relações, né, de termos que andar calçados, de termos que andar maquiadas, de termos que, né? E sempre há uma necessidade criada, né? A necessidade das próteses, por exemplo, né? Sejam elas por saúde, sejam elas por estética no sentido da beleza, né? A prótese do silicone, uma prótese sei lá, visual, porque você teve um acidente, né? Como a Natália falou, todos nós estamos sujeitos a vir a ser, né? Então, desde a necessidade, a tecnologia, né, como possibilidade de inovação, de encontrar e organizar realmente novas formas que melhoram a nossa experiência na vida, mas como também de reificação do nosso corpo, né? E reificando o nosso corpo, reifica a nossa existência, né? O nosso corpo é o que nos conecta, né? É o entre, né? É o entre, o mundo, é a gente estando no mundo. Então, a partir do momento que a gente está se permitindo reificar, que a gente não está refletindo, que a gente não está questionando, problematizando mesmo essas relações, a gente vai reproduzindo e vai jogando a conta para a sociedade, né? Entre aspas. Então, não é um discurso de vamos fazer a nossa parte nem a pau, não é isso. Mas é um discurso de que, sim, nós somos coletivos e coletivas, né? E sociais. E existimos em razão de, né? Acho que é isso. Também eu vou com o Jack, né? Se eu não conseguir responder, estou aqui também, viu? Obrigada, Luciana. Eu vou só dar as boas-vindas à Gabriela, a nossa intérprete de Libras agora, que assumiu o lugar da Cíntia. Cíntia, muitíssimo obrigada por ter segurado o barco até esse momento. Fazendo a audiodescrição, a Gabriela é uma mulher negra, de óculos, está usando um óculos, com a armação transparente, se não me engano. Cabelo black, amarrado, afro puff, e com a camisa marrom e um fundo com algumas papel de parede, aparentemente. Natália, eu havia feito a pergunta, eu vou lançar uma outra pergunta para você responder em conjunto, e aí tem uma última pergunta para a rodada dos 3 e a gente vai para o encerramento da mesa, tá bom? Então, junto com aquela pergunta que eu havia feito, a Daniela Amoroso perguntou como você entende a dança como um processo de tensionamento do entendimento do que é ou pode ser com deficiência. Helena? Oi. Como eu entendo a dança, no tensionamento do que é ou pode ser? Com deficiência. Com deficiência. Massa, Dani. Certo? Dani, professora da Escola de Dança, PG Dança, um beijo. Então, vamos lá. Para essa questão de objetificação, é muito interessante gente, o modelo industrial, né, capitalista, o modelo desse né, do capitalismo, modelo industrial, ele, assim, atravessa todas as questões e não tem como estar fora, né, da questão da deficiência. E com ele vem muito mais forte, incide muito mais forte, que me parece que já era uma questão mesmo, né, humana, que eu acho que esses processos de todos os preconceitos, eles, do diferente, né, da diversidade, ele está com a gente em várias civilizações, né, à toa que a gente construiu tantas guerras e tantas outras coisas, mas esse pensamento de um corpo capaz e de um corpo incapaz vem ainda muito forte, né, com esse período, e perdura até hoje. Então, com isso, o corpo realmente com deficiência é visto como um corpo incapaz. Incapaz de dançar, incapaz de ter sexualidade, inclusive, né? Incapaz de
ter uma vida independente, morar sozinho, incapaz de usar um banco com autonomia, incapaz de ser um profissional, incapaz de... Só que não se pensa que todos esses processos, justamente por essa exclusão, que durante muito tempo, muitos séculos, isso foi muito forte, então a gente não via pessoas com deficiência nem na rua, né? Então fomos usurpados desse convívio, e a gente aprende a viver junto com, quando a gente está vivendo com, e claro, quando a gente começa a se colocar disponível para o outro, para o diverso, senão a gente só coabita e continua os processos de opressão, né, e de violência, com a convivência, com estar junto, né? Então, é muito interessante, por exemplo, há 3 anos, eu comecei a usar bengala. Eu tenho baixa visão, só que eu fui educada a suprimir a questão da deficiência, talvez por uma proteção inconsciente de meus pais. Então, a todo momento, eu tinha que me adaptar aos processos. Só que consegui estar hoje onde eu estou, né, na pós-graduação, fazendo todos os cursos que eu fiz, me oprimindo dessa forma, né, e permitindo essa opressão do sistema. Então, é uma coisa também que eu acho que, como acontece na negritude, a gente vai se construindo pessoa com deficiência. É uma coisa que não acontece da noite para o dia. Esse de se entender esse corpo politizado, cívico, não acontece de uma noite para o dia, de você se entender na cultura com deficiência. E aí, tudo isso para falar o quê? Quando eu começo a andar na rua com bengala, e eu não tenho o biotipo de pessoa de deficiência visual, então, que tem uma variação determinada no olhar, as pessoas só acham que tem algo diferenciado quando eu vou pegar algo para ler, um celular, né, enfim. Então, na rua, as pessoas agora começam a notar que aquele corpo é algo de estranho, que ainda está com a bengala verde, né, que nem sabem o que significa uma bengala verde. E aí, quando começam a me identificar, é incrível como as pessoas me tocam na rua, sem pedir licença. Deslocam do meu caminho, me pegam mesmo, pegam pelo braço, bota para um lado, bota para o outro, no ônibus me puxa, Então, assim, o corpo com deficiência, ele é visto mesmo como um objeto, né? Esse corpo aleijado, então a gente reitera às vezes esse nome que é visto pejorativo, mas o creep, né? A tradução do creep é isso, é o aleijado, porque aquele corpo não tem uma persona ali, né? Ele é um objeto que ele só é o foco de um cuidado, porque ele não consegue, né? Ele é incapaz de viver só. Com isso, a gente está discutindo que, por causa de uma lesão, de algum tipo de patologia, a gente pode precisar, sim, de algumas necessidades, como bem colocou Luciana, de próteses, de recursos, e até de apoio humano, né, em relação a algumas coisas, de cuidados médicos, mas usurpam a gente, primeiro, a possibilidade de deslocamento, de lidar, né, com as estruturas, com as instituições, com as relações, o tempo inteiro, com a nossa autonomia e com a nossa independência, que é o direito de escolha. É muito comum, seja pelos pais, seja pelos professores, pelas instituições, falarem pelas pessoas com deficiência. É muito comum dizer o que é melhor para mim, sem se aproximar de mim ou de qualquer outra pessoa com deficiência e perguntar, né, o que podemos, né, não sei, o que podemos fazer isso. Então, assim, sempre pensam pela gente, vocês precisam de instituição, vocês precisam disso, vocês precisam daquilo. E, então, isso é tirar o nosso direito de escolha. Sei lá, pode ser um tetraplégico ou deficiências bastante severas, lesões bastante severas. Essa pessoa tem o direito de escolher como ela quer se vestir, o que ela quer fazer, que coisa, né, ela quer fazer do tempo dela, da escolha dela. Então, não estar nesses espaços tem que ser escolha nossa, não impedimento, interdição das pessoas sem deficiência. E aí, com isso, né, fica demonstrado aí esse processo de como a gente trata o outro como objeto, né? O tempo inteiro, quando a gente escolhe pelo outro, priva o outro até do direito de escolha. E muita gente, com certeza, fez isso e nem se tocou
justamente porque existe já essa semântica que vem antes do corpo chegar, às vezes, né? Quando fala, é o cego, a cega, o cadeirante ou e tal, tipo assim, não é uma pessoa, não tem um nome, né? E aí, respondendo a Dani, cara, como diria Duó, vamos alejar essa dança. A dança ainda precisa pensar muito, não só nas linguagens dela, né, enquanto trazerem uma perspectiva que, quando um corpo com deficiência está dançando, seja em uma linguagem codificada, que pode ser balé, dança flamenca, pode ser dança afro, né, ele está, sim, dentro dessa linguagem, ele está fazendo balé, ele está fazendo dança afro, independente dele ter perna ou não, independente dele ser cego ou não, independente, né, dele ter restrições ou não. Eu acho que começar a quebrar mesmo essas estruturas tão fixas que se apregou nessas linguagens e que você sabe bem, né, Dani, até mesmo nos estudos de manifestações culturais e da dança populares e de outra coisa, parece que a raiz, né, ela tá isenta de qualquer transformação. E se a gente for ver, tipo, o balé que era feito no século XV e XVI não é o balé de agora. Então, assim, isso faz parte da transformação. E aí, o que é que cada corpo, naquele espaço, com aquela dança, qual é a dança daquele corpo? Qual é a dança daquele corpo? E não o que aquele corpo pode ser incidido, né? Impresso daquilo que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Então, perceber, traduzir naquele corpo a dança que ele faz, né? O balé que ele faz ou qualquer outra coisa. E, principalmente, eu acho que os espaços de ensino, a gente ainda precisa muito discutir isso, não só, né, na graduação em dança, na pós-graduação, nos espaços também informais, como de todas as outras áreas. A gente precisa mudar metodologias, né? Precisam que os profissionais, professores, docentes, servidores, eles se aproximem para entender, seja lá por cursos, né? De entender o que é a cultura da deficiência. E que não há como seguir modelos, claro, a gente tem premissas, princípios, porque a gente tem muitos estudos, né? E muitas práticas sendo realizadas a partir da inclusão e com a perspectiva de não hierarquização, de não objetificação dos corpos, né? De trabalhar com a diversidade, com a heterogeneidade, mas a gente precisa deixar que esses corpos, eles que realizem o que eles podem vir a ser, e não tenham modelos, semânticas sobre ele, interditando o que é que ele pode vir ou não a ser. Então, eu acho que tem que ter uma mudança mesmo estrutural de acessibilização. Desculpe, gente, a cachorra do fundo que está chorando, porque está vendo o ocaso, né, do dia, e ela quer que eu leve ela lá para baixo. Então, e é isso, né, de deixar o que aquele corpo pode, em vez de a gente trazer programas prontos. Então, precisa desse processo realmente de mudança comportamental, metodológica, didática, estrutural, instrumental, de todas as pessoas que estão nesses espaços. E não só as pessoas que estão diretamente com as pessoas com deficiência. Não sei se respondi, qualquer coisa coloca aí mais perguntas. Eu acho que foi respondidíssimo, mas a Daniela que vai nos dizer. Eu acho que sim. Pessoal, a gente vai avançar da hora, encerrar a nossa mesa, mas eu vou pedir que antes vocês façam suas considerações finais. A gente tem 5 minutinhos para encerrar. Então, uma breve mensagem para o público que nos acompanhou nessa tarde de sexta. Mas eu vou para vocês encerrarem, então por isso eu vou fazer minha fala final aqui, que é o pessoal que está acompanhando o evento do Desmonte, a mesa, que é a última mesa do evento, que estava prevista para as 19 horas, será às 18 horas. Então, a última mesa do evento será às 18 horas, que é a mesa sobre sexo, gênero e experiências educacionais, tá? Então, a mesa agora será às 18 horas. Eu vou pedir que vocês façam suas falas na sequência. Então, Jack, Luciana, Natália,
muitíssimo obrigada pela participação de vocês, muitíssimo obrigada por esse compartilhamento aqui de experiências. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Eu aprendi bastante aqui com vocês, colegas. Então, quero deixar meu agradecimento aqui a você, Helena, a Luciana, a Natália, a Cíntia também, que esteve presente conosco, a Gabi agora. Muito obrigado. Acho que a transversalidade é um tema que me interessa bastante e do qual muitas vezes as ciências biológicas, principalmente quando se trata da ciência da biologia mais clássica, ela se distancia um pouco das outras áreas do conhecimento, principalmente na academia, pelo menos pela minha vivência, né? Não sei em relação dos outros colegas, mas estar em espaços em que a gente pense temas que se interligam sobre diferentes perspectivas é sempre muito bom, porque à medida com que a gente contribui, a gente também acaba aprendendo, né, se apropriando de muita coisa boa. Então, muito obrigado a todas vocês, obrigado a quem assistiu também. Estou disponível para qualquer bate-papo, qualquer conversa, qualquer dúvida posterior, e acho que é isso. Muito obrigado, pessoal. Bom, eu também tenho muito a agradecer, né? É um momento muito especial, né, para o Instituto de Biologia. Eu compartilho com o Jack essa felicidade, né, de trazer esses debates para a biologia, porque a gente sabe que as ciências, de modo geral, elas vão se fechando, né, em si, e a biologia se fecha muito nos laboratórios, e é aquela coisa, né, que não seja importante, pelo contrário, né, eu passei muitos anos da minha vida neles também, né. Mas é importante a gente abrir outras perspectivas, né, e especialmente que tragam diálogos, né, de humanização, de amor mesmo, né. Eu acho que a gente tem que trilhar por esses caminhos, né. Super agradeço, e a mensagem que eu queria deixar, por fim, era só para a gente pensar sobre essa ideia de cultura, né. Quando a gente fala em cultura, a gente pensa logo associado à humanidade, né? As palavras parecem que são interligadas. E aí a gente tem uma normativa, né, do que é ser humano, que eu acho que contempla esse debate da gente, né, do hétero, do cis, do corpo não aleijado, né? Então, a gente acaba excluindo e jogando a conta para a sociedade, né? Não se incluindo e se percebendo parte dessa malha, né? Agradeço muito vocês, estou disponível também para conversa, um bate-papo, e um beijo para cada um, cada uma, cada um, e até a próxima, gente. Ai, gratidão, gratidão mesmo por essa experiência essa tarde hoje, pela escuta, né, de todos vocês. Infelizmente a gente não está num processo, ou felizmente, né, que a gente consegue de tantos lugares estar se encontrando. Vamos ver também, né, as questões positivas nesse processo, apesar de eu estar doida para a gente sair desse modo remoto. Muito pelo convite, né, pela mediação de Helena, pelo apoio aí de Lucas, de todos vocês, do Desmonte, e também aí pelas falas de Jack, de Luciana. Muito interessante, né, cada um vai trazendo uma perspectiva diferente, como a gente vai viajando, né, nos processos. E então acho que trazendo aí uma interseção, né, entre nossas falas e as contribuições aí dos colegas também, que a gente possa estar disponível, né, para se perceber natureza, né, para ser e se perceber meio ambiente, né. E eu gosto sempre de falar que, pensando mesmo em engajamento, eu acho pouco produtivo a gente ficar reagindo e resistindo a se reconhecer enquanto capacitista, racista, ceticista, né,
fomos criados nisso, gente, né? É uma coisa muito mais arraigada do que a gente pode imaginar, é estrutural mesmo. Então, assim, é começar a se reconhecer. Eu acho que é um dos passos importantes para a gente começar o nosso processo de mudança. Então, assim, né? Menos julgamento, talvez, né? E menos condenação com esse processo e mais, tá, como é que eu posso fazer diferente? Então, eu acho que eu gostaria de deixar essa pergunta, né? Como é que a gente pode estar mais disponível para as mudanças e para ser poroso mesmo, sabe? Para se deixar cair, se deixar revoltar, se deixar também, tá, e agora, o que é que eu faço com isso, né? Nossa, fiz um assim, um grande erro agora, poxa, eu fui tão violento, tão, ok, como é que eu faço diferente? Porque se a gente não se percebe, não está nesse processo nessa prática de observação, o fator de mudança ainda, ele diminui muito a intensidade, né? Então, vamos baixar um pouco essa resistência do não ser, né? Não ser opressor, vamos se assumir também nesse processo, é um coletivo, né? Como traz Luciana. E, enfim, como é que a gente pode fazer diferente agora? Muito obrigada, um beijo, boa tarde para vocês. Eu disse que eu não voltava, mas me pediram para voltar. Eu só queria dizer, gente, que eu faço parte da Rede Cunha Axé de Mulheres na Ciência. É um grupo, um coletivo que ajudou na construção e no desenvolvimento do Desmonte. É uma rede que trabalha com mulheres na ciência, mas não só. A gente perpassa toda essa interseccionalidade. Então, quem quiser conhecer, vai no Insta, é Cunha Axé, né? E nos conhece um pouquinho mais. E tenho certeza absoluta que eu entrarei em contato com vocês para a gente trabalhar por meio da rede, tá bom? Então, gratidão a todos, todas, todos, e muito obrigada por terem ficado com a gente até agora.